Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nessa aula nós iremos trabalhar com a memória interna do PIC18. Iremos ver os principais comandos e instruções relacionados com a memória do PIC18F. Vamos aprender a guardar valores e movimentá-los de um local para o outro. Bom, novamente alguns links interessantes que vão auxiliar no desenvolvimento do seu estudo. Essa figura vai exibir a arquitetura interna do PIC18F. Nela está sinalizado um registrador de trabalho, que é o work em inglês, que é bastante utilizado nas operações de movimentação de dados, informação, da memória RAM. Então, para reforçar os conceitos já vistos, vale lembrar que o PIC possui esse registrador temporário, em que as operações da unidade lógica aritmética, a ULA, ela não vai fazer parte direta da memória RAM do sistema. Esse registrador é o work, W, e será extremamente utilizado de agora em diante, já que não podemos ler ou escrever diretamente na memória sem o uso desse registrador. De certa forma isso é um pouco incorreto porque a gente tem aquela instrução MOVEF, que a gente pode lidar com diversos file registers e escrever aonde a gente tiver interesse, ok? Então a gente está vendo aqui a arquitetura do 18F4520 e você observa aqui que o W é diretamente atrelado a diversas operações relacionadas aqui à transferência binária entre a LU, o multiplicador e o barramento de dados de transferência de informação. Então ele é bastante utilizado. Ok? Então, para que a gente possa lidar com os dados, com as informações, essas instruções são basicamente as essenciais que a gente vai aprender agora nessa aula, nesse momento. Tá? Então, essas instruções elas têm o nome de move porque elas movimentam a informação. Então, observe que elas apresentam o termo move seguido de um W. Exemplo, move LW, tá? Vai ser um movimento de um literal, um valor numérico literal, um valor fixo, para o registrador de trabalho work. Move WF, ela vai mover um valor lá dentro do work para um determinado registrador F. Move F vai mover o valor de um registrador F para um local de destino, passando como argumento F ou W. Isso daí a gente vai estudar com maior profundidade, maior detalhe, cada uma dessas instruções. Tá? Então eu estou colocando aqui na tabela, direto lá do datasheet, várias instruções para vocês observarem como esse registrador W é importante. Né? ADD WF, ADD WFC, END WF, tá? E assim por diante. Então essa tabela ela traz esse resumo, mostra aqui as diversas instruções, a descrição dessas instruções, o número de ciclos de uso da CPU, o binário que forma essa instrução, tá? O opcode aqui que a gente chama, os bits de status, mais à frente a gente vai estudar isso daí, tem alguns detalhes relevantes. Legal, né? Bom, outras instruções que a gente está vendo aí, tá? Por exemplo, multiplicação trabalha com W, subtração trabalha com W, ou exclusivo também trabalha com W. Então você vê que é um registrador muito importante. Então no exemplo ao lado, vamos dar uma detalhada o que ocorre com o PIC18F quando a gente vai realizar a chamada dessa instrução MOVE-LW. Tá? Então no datasheet é possível observar todos esses detalhes de uso da instrução, sintaxe, operandos, objetivo da instrução, bits de status que são alterados na execução da instrução, além do processo de atividade, ou ciclos que a instrução utiliza do clock do PIC18F. Essa instrução necessita de apenas um único argumento. Tá? Observe aqui que ela é só MOVE-LW e o único argumento K. E esse único argumento vai ser um valor entre 0 e 255, exatamente a faixa de valores binários que um único byte apresenta. Bom, na informação dessa instrução, ela vai pegar o valor de K e vai transferir lá para dentro do W. Tá? Então, ela vai transferir esse valor de K para dentro do W, vai tomar um único ciclo Q de atividade, tá? E no processo de execução, a cada pulso que vem lá do relógio, do clock da CPU, você vai ter esse processo aqui, que vai ser a decodificação completa ou a atividade completa dessa instrução. Ela vai decodificar, fazer a leitura do literal K, processar o dado e fazer a escrita no W. Tá? Mais à frente, quando nós estivermos lidando com temporização, nós vamos precisar detalhar ainda mais o funcionamento do ciclo Q de cada instrução para entender como cada instruçãozinha dessa aqui opera de forma temporal. Mas vamos deixar isso para frente, tá bom? Então, no exemplo ao lado, essa instrução MOVE-LW vai pegar um valor hexa 5A, tá? E vai transferir para o registrador W.
Então, observa que a instrução ela vai ter apenas um único argumento. Outras instruções vão ter 2 ou 3 argumentos. Tá? O datasheet do PIC18F, todas as instruções serão detalhadas na seção de instruções, que é lá no capítulo 24. Bacana, né? Bom, já a instrução MoveWF vai permitir a transferência do conteúdo do registrador de trabalho para algum local da memória. Já essa instrução ela vai necessitar de 2 operandos, o F de file e o A de acesso. É possível que o programador escreva a instrução apenas com o operando F, deixando o A como opcional. O compilador irá tratar o valor de A, por padrão irá torná-lo igual a 0. Nessa instrução, esse argumento A ele vai ser responsável por utilizar o seletor de banco ou o Access Bank. Tá? Então isso aí a gente vai já visualizar com maior profundidade o que é essa questão dos bancos de memória que o PIC18 ele possui. Tá? Então nesse exemplo que está sendo colocado aqui, essa instrução tem uma definição, né, reg equivale a ff, e a gente vai fazer o uso da instrução MoveWF reg, 0. Nesse caso vai ser transferido o valor que estava lá dentro do W para o registrador localizado no endereço XAFF no banco de acesso, Access Bank. Tá? Então quando você introduz esse 0 aqui, você está usando essa opção entre 0 e 1. Tá? Então nesse caso aqui é 0, o 0 vai ser utilizado o Access Bank. Beleza, né? Se aqui eu tivesse colocado 1, eu teria que utilizar o seletor de bancos. Bom, vamos falar em memória e em bancos de acesso. Vamos utilizar melhor, como a memória RAM do PIC18F ela é dividida. Vamos enxergar melhor essas divisões. Tá? Então a figura ao lado vai exibir a ideia por trás do que é um Access Bank e dos bancos de acesso. Tá? Então o que a gente observa aqui? É um mapa de memória RAM, certo? Completo aqui para a família PIC 18F2520 e a 4520. Tá? O banco de acesso, ou Access Bank, é composto por metade do banco 0 e metade do banco 15. Você tem ao todo aqui 16 bancos, do banco 0 até o banco 15, certo? E o Access Bank é uma subdivisão desses bancos, tá? Em que você pega metade do começo do banco 0 e metade do fim do banco 15. Tá? Então as instruções que pedem o campo A igual a 1 vão utilizar o seletor de banco para instruir que outro banco da memória RAM seja utilizado. Por exemplo, vamos supor que você queira que o banco 3 vá mapear todos os bits de um display. Então você vai ter que obrigatoriamente usar o seletor de banco para acessar o banco 3. Né? A gente vai já ver essa instrução aí, para permitir a seleção única e exclusiva do banco 3 e a gente só opera em cima do banco 3. Mas não deixa de nós termos a possibilidade de movermos informação do banco 3 para o Access Bank usando poucas instruções. É daí da onde vem a facilidade de você usar instruções que tem o 0 ou o 1. Bacana, né? Bom, dando continuidade aqui, cada banco da memória RAM vai apresentar os endereços de 00 até FF, ou seja, vão ser um total de 256 bytes para cada banco. Bom, vamos enxergar agora esses conceitos que nós vimos até então no conjunto de instruções para a gente entender e praticar um pouco o que a gente viu até agora. Tá? Então, pausa o vídeo, lê bem direitinho essas instruções, tá? O que cada uma delas faz, e tenta enxergar como é que está se procedendo a movimentação de memória dentro dos bancos, dentro dos bancos que foram definidos. Tá? Fica aqui uma dica. Essa instrução MoveLB, certo? Ela é exatamente a instrução que diz qual banco eu estou querendo utilizar. Então, quando eu escrevo MoveLB, eu estou movendo um literal para o meu BSR, Bank Select Register. Nesse caso, eu estou transferindo 0 para o meu BSR. Essa outra instrução aqui, MoveLB 1, vai transferir 1 para o BSR. Não necessariamente significa dizer que ao mover o LB para 1, eu vou estar instruindo a máquina para usar o banco 1. Vai depender, mais uma vez, de como é que a instrução que eu estou colocando vai utilizar ou não o seletor de bancos ou BSR. Tá bom? Então pausa o vídeo, tenta enxergar, tenta fazer isso aí no braço. Daqui a pouco eu mostro o resultado e eu vou mostrar o resultado lá no simulador. Tá bom? A few moments later. Bom, vamos lá enxergar o passo a passo que ocorreu, tá? Bom, essa primeira instrução, MoveLW, vai pegar o valor em decimal 35, tá? E vai transferir para dentro do W. Aqui a ACC Bank é essa definição, né? MoveLB 0,
beleza? Ele vai substituir isso aqui pelo banco 0, tá? Vai selecionar esse banco aqui. E aí quando eu vou escrever essa instrução movewf breg0, breg0 está definido como sendo esse valor 8f em hexa. Então 8f,0. Então aqui, ó, vai ficar o endereço 8f no Access Bank. Não é no banco 0, é no Access Bank. Agora esse endereço 8f, observa aqui os limites aqui da memória, né? Então quando eu escrevo 8f, observa 7F e 8F. Ele vai transferir aqui para o banco 15, certo? Essa parte aqui superior do banco 15, ou seja, a parte superior do Access Bank. Então essa seta que eu estou colocando aqui mostra exatamente o valor 35 vai para o endereço 8F lá do Access Bank. Banco 0 vai substituir pelo movLB0, tá? Vai ser colocada a instrução movewf breg0, observa que continua sendo o mesmo endereço 8f, vírgula 1. Agora, vírgula 1 vai dizer, ó, usa o seletor de banco. Nesse momento, o valor 35 é transferido do W lá para o 8f no banco 0. Então, é totalmente diferente você colocar vírgula 0 ou vírgula 1 para essas instruções, tá? Banco 1 vai utilizar esse define, vai usar o seletor de banco, vai para o 1. E aí, agora vai ser usado esse novo endereço, né? breg1, que vale 0f. Então 0f do Access Bank vai lá para o começo do Access Bank. Vírgula 1 vai ser transferido 35 lá para o banco 1. Bacana, né? Eu acho que isso aqui mostra com mais clareza para onde é que essa movimentação de memória ocorreu. Legal, né? Bom, vamos aproveitar esse momento e olhar como esse passo a passo se ocorre lá no simulador e vamos confirmar essas ideias. Então eu já tenho aqui o MPLAB aberto, eu já fiz esse código, essa listagem aqui pra gente, tá? Eu só introduzi os lists e os includes respectivamente, mas os demais aqui estão similares ao nosso código, né? movelw, movewf, por aí vai. Então vamos compilar aqui. Beleza, build succeeded. E vamos visualizar aqui nosso passo a passo, né? Vamos ver o file registers. Aqui, view file registers, você vê todos os registros que existem. Bom, então aqui no file registers a gente tem acesso à memória RAM, tá? Aqui, ó, essa primeira parte diz respeito ao banco 0, tá? Todo esse bloco aqui é o banco 0, tá? Todos os bytes dele. Aqui, banco 1, banco 2, banco 3, 4, 5 e assim por diante, certo? E lá ao final a gente tem o nosso banco 15, tá? Observa aqui que metade dele é o nosso SFR, o conjunto de registradores de função especial. Mais à frente a gente vai detalhar cada um deles, tá bom? E para a gente poder observar o nosso W, a gente vem aqui, View, Special Function Registers, eu já deixei aqui no canto, tá bom? E a gente procura pelo WREG. Então se a gente vê, ó, a gente tem o port A, lat A, tris A e assim por diante. View, Special Function Registers. Então, WREG está aqui no endereço FE8 e aí a gente pode fazer a execução passo a passo do nosso código. Então, vou selecionar aqui Debugger, Select Tool, MPLAB Sim. Pronto, ele abriu aqui essa barra aqui que vai permitir a execução passo a passo. Já está em debug, vou compilar novamente. Pronto, ele já colocou aqui nosso ponto de partida do código GoTo meu programa. Então se eu vier aqui e fizer um step into, GoTo meu programa, moveLW em decimal 35, aqui a gente está vendo em hexa, mas a gente pode clicar aqui com o botão direito do mouse e ver em decimal. Tá aí, 35. Tá? Então se eu der aqui um step, a gente pode acompanhar aqui o seletor de banco, o BSR. Tá? É só procurar aqui, BSR, ó, tá zerado. Quando aparece vermelho significa dizer que foi alterado. Tá? MoveWF, dá um step, breg0. Então ele vai para o endereço 8F. Certo? breg0 8F. Vamos ver. 8F. Bom, como ele está mapeado aqui num endereço interno, tá? Isso aqui é só a título de exemplo, ele não apareceu. Bom, eu fiz a alteração aqui do breg0 para 92,
porque aqui os ports eu não configurei aqui nesse código. Então eu estou transferindo aqui para o endereço 92, aqui para o file registers 92, certo? Então resetei, tá? E vou compilá-lo novamente, fazer aqui o step, move LW, ACC, pronto, está aqui, ó, 35 foi transferido aqui para o endereço 92. E eu vou fazer agora, dar continuidade, bank 0, move WF agora, vírgula 1, a gente vai enxergar isso aqui sendo alterado lá no banco 0, tá? Endereço 92. Então se eu der o step, tá aqui, ó, foi alterado no 92. Bacana, né? Então aqui bank 1, breg 1 agora é o 0f. Bom, feita a seleção aqui do bank 1, breg 1 no ACC bank endereço 0, né? Então vamos ver o que vai ocorrer. 0f. Bom, ele está mapeado aqui nessa região, certo? Só que aqui ele vai lá para o banco 0, endereço f, né? Bem aqui, a gente vai escrever exatamente nesse ponto. Então def 9, del step, tá aqui, ó, endereço f, tá? Del step aqui novamente, ele foi agora para o banco 1. Banco 1, endereço F. Tá? Então esse exemplo ele mostra como você fazer o uso do MPLAB para enxergar bem direitinho a movimentação de dados usando essas instruções que a gente visualizou. Bacana, né? Bom, vamos dar continuidade. Essa nova instrução que a gente está visualizando aqui, a MoveF, ela já passa a necessidade de 3 argumentos. Tá? Esses outros 2 são opcionais, o D e o A. Caso não seja escrito o valor, o padrão que todos sejam 0. Então, diferentemente da Move WF que tinha o ACC Bank, agora você tem o D e tem o A. Então, essa MoveF, ela, nesse argumento D, vai instruir que o conteúdo do registrador F vá para o W. Certo? Por exemplo, se D for 0, o que tiver lá dentro desse registrador de endereço F vai ser transferido para dentro do W. Caso D seja colocado como 1, o conteúdo deverá ser retornado para dentro de F. Então existem muitas instruções, por exemplo, de soma, subtração, operações matemáticas, operações algébricas, operações lógicas, que fazem o uso desse D e fazem o uso desse A, para você fazer a operação numérica com o W e retorná-la para o W ou retorná-la de volta para o registrador de origem. Tá? No primeiro momento parece ser um pouco estranho, mas com o tempo você se acostuma com essa notação. Tá bom? Mais uma vez, o argumento A, se for 0, vai ser usado do Access Bank e A sendo 1, vai utilizar o seletor de bancos BSR. Legal, né? Um detalhe, vê aqui que nessa instrução ela está modificando os bits de status negativo e 0. Tá? Então mais à frente a gente vai estudar com maior detalhe como é que é o funcionamento das operações matemáticas em torno desse registrador de bit status, tá bom? Mas observa que essa instrução já passa a alterar esse registrador, tá? Bom, vamos tentar enxergar agora esse novo conjunto de instruções, o que é que ele vai realizar, tá? Então, define bank 1, move lb1, seleciona o banco 1 que eu quero trabalhar, breg 1 vai ser chamado de 0f, bank 1 move f, breg, 0,1. Bom, então o que está lá dentro do wreg, né, aqui no destino, diz para a instrução mandar o conteúdo do registrador F para o W, certo? Então, o que está lá dentro do banco 1, porque eu estou utilizando o A, certo? Aqui o seletor de bancos, certo? A igual a 1. Esse 0 aqui vai forçar com que o que está lá dentro do banco 1, nesse endereço 0F, seja transferido para dentro do wreg. Legal, né? Então você agora tem condições de jogar dados do wreg para qualquer um desses locais na memória, ou o contrário, transferir qualquer informação desse lado de cada memória para dentro da operação no registrador de trabalho wreg. Bom, então o argumento D0, só para a gente dar uma reforçada, diz para a instrução mandar o conteúdo do registrador F para o W. Com D igual a 1, o conteúdo deverá ser retornado para dentro do F. Tá? Já o argumento A sendo 0, diz para a instrução usar o Access Bank e A sendo 1, utilizar
para o seletor de bancos BSR, tá? Então, a maioria das instruções ela vai ser instrução F, D e A. Então, se você fizer com que o final aqui seja 0, você vai estar operando sempre em torno do Access Bank. Se você fizer aqui o final ser ,1, você vai estar sempre operando em torno do seletor de bancos, tá? Então, se tiver ,0, o conteúdo da operação em F vai ser transferido para W. Se for 1, o conteúdo de F volta para F, tá bom? Aqui no caso com o seletor de bancos, a ideia é similar. Se for ,0, o conteúdo da operação em F vai ser transferido para W. Se for ,1, o conteúdo da operação em F volta para F dentro do mesmo banco. Bom, outra instrução interessante da gente ver é a clearF, tá? Que vai necessitar somente de um argumento, que é o ,A, né? Que é o BSR ou Access Bank. Tá? Então ele, na verdade, vai simplesmente limpar aquele registrador, vai transferir, zerar o conteúdo daquele registrador em particular, colocando todo o binário 0 naquele local da memória RAM. Tá? Então veja também que ela é uma instrução que vai afetar o operador, o registrador de status, tá bom? Uma outra clear que não tem muito a ver com o que a gente está lidando com memória RAM, mas ela mostra algumas instruções que não precisam de argumentos. A CLR-WDT, o Clear Watchdog Timer, não tem argumentos, tá? Então ela vai limpar o conteúdo do temporizador watchdog e do post-scale do watchdog, tá? Vai modificar alguns bits e flags do status referente à questão do watchdog, da temporização que existe. Mas na frente a gente vai detalhar um pouquinho quando a gente estiver lidando de temporização, o que é o watchdog, o chamado cão de guarda, né? É um timer interno, muito útil para algumas aplicações críticas. Bom, a gente chega ao final aqui nessa aula com esses exercícios para vocês treinarem todo esse conteúdo que a gente viu até então, tá? Então, eu solicito que você escreva essas rotinas no MPLAB, ou pode ser no caderno mesmo, tá? Para realizar algumas atividades. Escrever de forma tal que ela seja compilável, similar ao que eu coloquei há pouco. Bom, a primeira é escrever em cada uma das letras da palavra casa nos endereços da memória do banco 2, na sequência. Então, eu quero o endereço 3, 4, 5 e 6, e cada endereço do banco 2 contém cada letrinha da palavra casa, certo? Então você sabe agora como definir o que é um caractere, você viu na aula anterior, sabe como fazer movimentação de memória entre bancos e sabe fazer esse procedimento de escrita, utilizando as instruções de movimentação de memória que a gente viu até então. E o segundo exercício é escrever um programa que você vai rodar de forma contínua, ou seja, sem fim, e vai transferir de forma rotacionada os bytes dos endereços 6 para 3, 3 para 4 e assim por diante, de forma que os caracteres casa possam ser visualizados como ACAS, depois SACA e assim por diante. Ou seja, ele vai ficar rotacionando cada bytezinho desse aqui em torno desses endereços que eu definia previamente, do 3 até o 6, lá no banco 2. Detalhe, no banco 2. Sugestão: use um outro endereço temporário para copiar o caractere antes de sobreescrever. Tá bom? Então, pessoal, com isso eu chego aqui ao fim da nossa aula, tá? Eu espero que tenham gostado, tá? A gente treina bastante essa parte de desenvolvimento fazendo isso, fazendo alguns exercícios simples para a gente ir evoluindo nessa parte de programação, tá bom? Valeu, turma, abraço.